momento para nós louvarmos nosso Deus e adorá-lo também. Você fez a melhor escolha por estarem aqui conosco neste momento. Nós gostaríamos de abrir a palavra de Deus e para isso pedimos que incline a sua fronte para fazermos uma oração. Eterno Deus, amado Pai que está nos céus, estamos aqui porque queremos ouvir a Tua palavra. Queremos que Tu fales a nós através das Escrituras Sagradas. Que o Teu Santo Espírito nos abra a mente e o coração para compreendermos a Tua mensagem. Abençoe a cada filho Teu que aqui chegou, também todos os nossos visitantes, que o Teu Santo Espírito possa se mover de banco em banco, de coração a coração, para que todos nós possamos receber nessa noite aquilo que viemos buscar. Essas bênçãos pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Como vocês estão notando, toda a programação desta noite é direcionado ao louvor e adoração ao nosso Deus. E nós o adoramos e o louvamos porque o nosso Deus é bom. O louvor e a adoração faz parte da vida cristã. Quando as pessoas começam a desacreditar na palavra de Deus, a não confiar mais em Deus, a primeira coisa que começa a acontecer na vida dela é a desistência do louvor e adoração. Toda pessoa que perde a fé, primeiramente, ela deixa de orar, deixa de ler a Bíblia e deixa de louvar a Deus através da música ou através dos hinos que ela possa ouvir. De formas que o louvor e a adoração é aquele cimento, é aquele super bonde que liga a nossa vida a Deus. Se nós não tivermos esses atos em nossa vida, tanto é que o ato de adoração está exemplificado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos exemplos de adoradores. Encontramos, por exemplo, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros. E lá em Apocalipse nós encontramos o apóstolo João também adorando e louvando a Deus. Como isso é importante. Após a entrada do pecado, a adoração foi falsificada. O problema nosso hoje é porque existe a adoração verdadeira e a adoração falsificada. E são as Escrituras Sagradas que vão dizer para nós qual a maneira correta de adorarmos a Deus e o louvarmos. Hoje nós temos a adoração falsa e a verdadeira. Adoração à besta e ao cordeiro. Adoração da criatura e do Criador. Adoração do inimigo de Deus e de Cristo. O dilema da adoração começou no céu, com Lúcifer, aquele anjo que foi criado perfeito. Um dia ele colocou no coração que ele devia ser igual a Deus ou maior ainda. Então começou aí o dilema da adoração. Ele, Lúcifer, também queria ser adorado como Deus. Mas por que adorarmos a Deus? Por que eu e você precisamos adorar a Deus? Qual é o motivo para isso? Agora vamos tomar as Escrituras Sagradas e vamos ler os textos. Primeira passagem, primeiro texto é Salmo 95, 6 e 7. Todos aqueles que trouxeram a Bíblia Sagrada, vamos nesse momento deixar que Deus fale ao nosso coração.
Nós queremos que Deus fale a nós. Estamos aqui para ouvirmos aquilo que Deus nos tem a dizer. Salmo 95, versículos 6 e o 7. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que fez o quê? Que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Note a razão por que devemos adorar a Deus. Porque Ele é o nosso Criador. Essa é a razão básica. Nós devemos adorar o Senhor Deus, porque Ele nos criou. Ele nos criou tudo. Ele criou o céu, a terra, o mar, tudo que nós vemos e podemos imaginar, tudo foi criado por Ele. Então, Ele é o nosso Criador. E diz o texto mais ainda, que nós somos povo do seu pasto e ovelhas suas. Nós somos como ovelhas de Deus. A ovelha é o animal mais indefeso que existe na face da terra. E Deus quer ser o nosso pastor. Ele quer que nós sejamos as suas ovelhas. Qual seria uma outra razão, uma segunda razão talvez, pelo qual devemos adorar o nosso Deus? Encontramos agora no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16. Aqui encontramos uma segunda razão pela qual devemos adorar e louvar o nosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, e o verso 29. E eu quero citar a parte final do versículo 29. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui está a segunda razão que eu vejo para adorar a Deus. Deus é santo. Deus é aquele ser santo, e Ele tem o objetivo de abençoar-nos com a sua santidade. E nós devíamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Essa expressão aparece 2 vezes nas Escrituras Sagradas. Mas por que você tem o desejo de adorar a Deus, ou o seu irmão, ou o seu vizinho não tem? Porque nós temos no coração o desejo de adorar a Deus. Vejam bem, Deus colocou no coração de todo ser humano o desejo de adorá-lo. Só que esse desejo precisa ser trabalhado, manipulado. Nós encontramos isto no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Aqui Deus está dando uma razão pelo qual todo ser humano procura alguém ou alguma coisa para adorá-lo. Notem, Eclesiastes 3:11. Deus, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs o que? A eternidade no coração de quem? Do homem. Deus colocou no coração do ser humano a eternidade. Traduzindo em outras palavras, Deus colocou no coração de todo ser humano, isto é, Ele colocou no coração de cada um de nós aqui nessa noite o desejo de adorá-lo, o desejo da eternidade. Ele pôs no coração o desejo de viver. E esse desejo que nós temos de eternidade
e de louvarmos a Deus, isto pode ser trabalhada de uma maneira ou de outra. Aqueles que não vão às Escrituras Sagradas vão buscar fazer com que esse vazio seja preenchido com alguma coisa que não seja exatamente aquilo que Deus espera. E esse vazio, este buraco no coração do ser humano é tão grande, é tão profundo, que só pode ser preenchido com algo tão grande também. Mas o que o ser humano faz? O ser humano vai procurar preencher este vazio através de coisas, ou de riquezas, ou de posses, ou mesmo de seres humanos. Muitas vezes, no afã de preencher esse vazio que existe no coração de todos nós, o homem vai em busca de adorar Buda, ou Confúcio, ou adorar Maomé, ou Allan Kardec, ou filosofias. Mas nada disto que o mundo adora é capaz de preencher aquele vazio que está no coração do homem. Esse vazio é tão grande que é só preenchido por algo que é grande. Este vazio somente é preenchido pela pessoa do nosso Senhor Jesus. E muitas pessoas vão em busca de outras coisas e continuam vazias. Quando Jesus passa a fazer parte da vida, Ele preenche esse vazio, porque foi Ele que colocou no coração de todos nós esse vazio, ou seja, a eternidade. O que é adoração em espírito e verdade? O nosso Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, conversando com uma mulher chamada a mulher samaritana, Jesus falou algo importante com relação à adoração. João capítulo 4, versículos 22 até o 24. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas vem a hora, e já chegou. Ali estava Jesus na frente dela, e ele disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para ser os seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós aprendemos aqui que em todo lugar é um lugar propício para louvar a Deus, até na igreja. O cristão deve ter uma vida de adoração em todos os setores da vida, não só na igreja, mas na sua vida particular. O cristão deve ter uma vida de adoração nos negócios, no trabalho, no estudo, na recreação, na prática de esporte, no campo de futebol. Por que não? A atitude do cristão será em todos os lugares, e tudo aquilo que ele fizer, uma atitude de adoração a Deus. Disse Jesus: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
E no final dos tempos, nos nossos tempos, será que as Escrituras Sagradas dão alguma razão para nós adorarmos a Deus? Será que as Escrituras Sagradas chamam a atenção daqueles que estarão vivendo nos últimos dias, ou seja, nos dias nossos, o desejo e a vontade e a necessidade de adorá-lo? Apocalipse capítulo 14 responde essa pergunta. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Versículo 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua, povo, não fica nada de fora. Verso 7: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vejam que o evangelista coloca aqui para nós que devemos adorar a Deus nos dias finais da história desse mundo, ou seja, os remanescentes. A esse povo seria pregado aquele evangelho eterno, aquele evangelho transmitido aos profetas do passado e a nós também. Temer a Deus e dar-lhe glória. Vinda é hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Deus espera que todos nós possamos adorar a Deus, não coisas. O mundo hoje às vezes é levado em adorar coisas. Vocês às vezes conhecem através da mídia pessoas que adoram coisas, adoram pessoas, seres humanos, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos adorar a Deus, o Criador do céu e da terra, o Criador dos mares, o Criador de tudo que nós vemos nesse mundo em que habitamos, aquele que prega o evangelho eterno. Existem muitos evangelhos pregados no mundo hoje, mas apenas um evangelho é o evangelho que Deus espera que nós possamos ouvir. E esse evangelho é o evangelho eterno. E quando diz aqui, adorar aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, Deus está fazendo uma referência à sua lei, o decálogo, como sendo o dever nosso para estarmos de acordo com esses ensinamentos. Por que louvar? Por que louvar a Deus? Vamos lá para o Salmos 100. Nós vamos encontrar outras razões pelas quais devemos louvar o nosso Deus. Salmo 100. A gente não fala Salmo capítulo tal, porque não existe Salmo capítulo 100. Existe o Salmo 100. O Salmo é o inário do povo hebreu no passado. Então não tem capítulo. Salmo 100, então, nos primeiros versículos 2 a 5. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Note que o salmista coloca aqui razões quase idênticas,
o que nós lemos no Salmo 95, verso 4: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Essa expressão é maravilhosa, né? O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura quanto tempo? Dura para sempre. De geração em geração é a tua fidelidade. Então vemos aqui a razão maravilhosa